O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja de São José, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom. Mais uma vez quero cumprimentar você que está na igreja, em honra a São José, rezando conosco a nossa Eucaristia, começando mais uma semana. E você que agora reza conosco em casa, onde se encontre, através dos meios de comunicação, da internet, dos aplicativos. E vamos rezando, quase terminando o tempo quaresmal. Próximo domingo nós vamos começar a Semana Santa, Domingo de Ramos. Embora lembrando que a quaresma não termina no Domingo de Ramos, vai terminar na quinta-feira da Semana Santa. E vamos rezando, pedindo ao bom Deus que vai moldando o nosso coração, vai alargando o nosso coração no amor, na acolhida, na compreensão das falhas e fraquezas que todo mundo tem e também nós estamos cheios delas. No último domingo, quem participou conosco da Eucaristia teve a oportunidade de refletir sobre a parábola do filho pródigo, ou também chamada parábola do pai misericordioso. Jesus contou uma história, mas as histórias que Jesus conta, que são as parábolas, não são criadas do nada. Elas surgem a partir daquilo que as pessoas conheciam, do contexto que as pessoas viviam. E Jesus contava essas parábolas ou histórias para passar os seus ensinamentos. Toda parábola tem um fundo moral e um ensinamento da doutrina de Jesus. E naquela oportunidade ele contava a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso. Como Deus é bom. Como nós iludimos com o mundo, todos nós. O jovem, o mais novo, chegou ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a minha parte da herança, eu vou viver minha vida. Quero ser feliz, independente e quero viver de acordo com o que eu acho que é bom. E ele foi embora. Enquanto tinha dinheiro, os amigos aproximavam. Acabou o dinheiro, ele ficou sozinho. Até que caiu em si, já desprovido de tudo, dignidade, esfarrapado, faminto, sem dignidade alguma, voltou. E o pai, sempre de braços abertos para acolher o filho. Deus é assim.
sempre de braços abertos para nos acolher. Não importa o tamanho do pecado, Deus é maior, e seu amor é muito maior. E Jesus contou essa parábola, essa história, teorizando numa história, numa parábola, como que Deus ama seus filhos. Mas hoje não é mais história, hoje é realidade. Vejam que foi um fato que acontecido com Jesus. Da história da parábola ao evento e ao fato que hoje aconteceu com Jesus. Para entender bem o evangelho de hoje, de João, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Primeira, Jesus e os acusadores daquela mulher adúltera. Como que Jesus se comportou diante daqueles que condenavam aquela mulher? Segunda parte, Jesus e a pecadora. Como foi o diálogo de Jesus com ela? E a terceira parte, Jesus e nós. O que Jesus quer nos ensinar com o evangelho de hoje? Então vamos à primeira parte. Os fiscais da moral e os xereteiros que vivem aí fiscalizando a vida dos outros, foram até Jesus, arrastar uma mulher adúltera pela praça fora. Imaginem a cena daquilo. A mulher provavelmente com o cabelo solto, aquilo tudo esvoaçado, a roupa toda quase que rasgada, porque arrastando ela pelo braço na praça. Ela com o coração saindo pela boca. Vou morrer, não tem outra saída. Fui pego em flagrante adultério, e o que me resta é a morte. Imagino como estava o coração dessa mulher. O medo, o coração saindo pela boca, ela toda desgrenhada com seu cabelo, a roupa esfarrapada. Imagina a cena. E os mestres da lei e os fariseus arrastando aquela mulher em praça pública. Um espetáculo para todo mundo ver. E chegaram até Jesus. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz para apedrejá-la até a morte. O que o Senhor diz? Interessante que o evangelista João fala assim, eles queriam testar Jesus, colocar Jesus contra a parede. E Jesus estava realmente entre a cruz e a espada. Se ele dissesse para apedrejar a mulher, toda a sua pregação de amor, de misericórdia, de perdão, e aquela aura que foi construída ao seu redor ia empurrá-lo. Mas como? O senhor vai mandar matar a mulher a pedrada? O senhor que prega sempre o amor, acolhido, o perdão? E ia embora. E se ele falasse também para não apedrejar a mulher, estava em contra a lei de Moisés. Mas o senhor está indo contra a lei maior que nós recebemos? A lei mosaica diz para apedrejar a mulher até a morte. Interessante que Jesus não respondeu imediatamente. O que o senhor diz? Vamos matá-la ou não? Jesus fez um silêncio. Sabe por quê? É lindo. O evangelista diz assim, por que Jesus não respondeu de imediato à acusação daqueles que queriam matar aquela mulher? Por 2 motivos. Primeiro, a delicadeza de Jesus de dar tempo para o coração daquela mulher se acalmar. Olha que bonito. Calma, tem jeito. Há outra saída. Imagina a cena, a mulher com o coração saindo pela boca, agitada, e sabendo que ia morrer. Jesus deu um tempo para que o coração dela acalmasse. Calma, olha que coisa linda. Como Jesus pensa nos detalhes em tudo. E segundo motivo, por que Jesus não respondeu de imediato? Para que aqueles que estavam querendo matar aquela mulher tivessem tempo de pensar um pouco, refletirem um pouco se aquilo estava certo fazer com aquela mulher. Aliás, é interessante que só apareceu a mulher, o homem não apareceu. Ela estava fazendo adultério com o vento. Só ela foi levada em praça pública. Veja que sociedade machista, excludente, marginaliza e despreza a mulher. E o homem que estava com ela, não vai também? Estava cometendo adultério. Por que só ela foi arrastada em praça pública? Jesus faz o silêncio para acalmar o coração dela, baixar um pouco a poeira, o ânimo, e para que eles refletissem se estava certo o que estavam fazendo
querendo matar aquela mulher a pedradas. Como Jesus não respondeu de imediato, eles falaram: e aí? Vamos matar ou não? Como é que vai ser? E Jesus começou a escrever no chão, vocês viram? Como assim escrever? Alguns estudiosos dizem, sabe o que Jesus escrevia? Era muito provável que os pecados de alguns daqueles que queriam matar a mulher. Fez-se um silêncio insuportável. Deu tempo. O que mais incomodou a eles não foi nem tanto a escrita, mas foi o silêncio. Já vi quando nós conversando com alguém que não tem muita intimidade, que de repente acaba o papo, disse, meu Deus, e agora? O que é que eu falo mais? Já falamos do tempo, do borracha, tá? E agora? Então tá, a gente começa assim, né? Ele vai tentando remendar e resumir o assunto. Fez-se um silêncio, e aí? Jesus começou a escrever, vão matar ou não? E Jesus olhou para eles e disse assim, quem não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. Tem saída de mestre mais do que essa? De vocês que está aqui com pedra nas mãos, se não tiver pecado, pode matá-la. Aliás, muitos dos que estavam ali ao redor daquela mulher a conheciam bem de outras ocasiões. Eles com pedras, para que faça assim e matasse também o pecado deles, escondido naquela mulher que seria lapidada ali na praça. Quem não tiver pecado, pode julgar. O texto fala assim, saindo dos mais velhos, deixando as pedras, e foram embora, envergonhados. Uma vez atendi a confissão de uma senhora, ela falou assim, padre, diz que depois de certa idade, a gente não tem mais pecado não, né? Pô, eu quero chegar a essa idade logo então, para ver se não tem, né? Mas nunca vi que idade tira, nos isentar de pecados não. Olha o evangelho de hoje, começando pelos mais velhos, foram embora. Idade não nos isenta de pecados. Arrependimento sim, mas não idade. Senão nem o evangelho teria falado isso. Quem é mais velho pecou mais. Claro, teve mais tempo. Quem é mais novo pecou menos. Mas o certo é que foram embora, envergonhados. Deixaram as pedras. E quem tinha moral para apedrejar aquela mulher? E muitos conheciam bem aquela mulher de outras oportunidades. E o certo é que Jesus, olha que bonito, terminou de falar isso com eles, se pôs de pé. E olhou para ela e falou assim, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Ela olhou para ele, olha que coisa linda, fiz questão de copiar a minha colinha aqui. O autor diz assim, superando o medo, o coração agora já mais calmo, superando o medo, a mulher olha para Jesus, percebe um olhar misericordioso, como um banho de luz. Nenhum homem jamais tinha olhado aquela mulher daquele jeito, não como prostituta, não como um pedaço de carne para dar prazer, mas como um ser humano, com dignidade, com respeito, com misericórdia. Como um banho de luz, ela olhando para Jesus diz assim, ninguém me condenou, Senhor. E Jesus, nem eu te condeno. Vai para casa e não peques mais. Olha que coisa mais linda. Uma mulher que estava por instantes para ser morta, apedrejada. E Jesus, olha que coisa espetacular. Se domingo era a parábola, hoje é o fato. Como que Deus nos ama, como que Deus nos perdoa, como que Deus oferece uma segunda oportunidade, como podemos começar de novo. Obrigado, Senhor, por nos permitir começar de novo, e quantas vezes for preciso, porque o Senhor acredita em nós. Veja, Jesus não aprova o pecado, mas ama o pecador. E é bonito fazer essa distinção, nós não conseguimos fazer, mas Deus faz. Deus odeia o pecado que nós cometemos, mas nos ama. Olha que bonito. Porque todo o pecado, por mais isolado, escondido que for, ou que seja, acaba afetando o coração de Deus e o coração dos outros. Sempre será assim. Deus odeia o pecado, mas
ama o pecador, somos nós. A salvação, Deus quer não a condenação para aqueles que cometem pecados. A alegria de Deus é saber que nós começamos de novo. Olha que bonito, Jesus fala assim com ela: vai para casa, retoma a tua vida. Esse ir embora significa volta a viver, espera coisas novas, retoma a tua dignidade. Diga para todos que não é somente a lei, acima da lei está a graça e o perdão. Olha que coisa mais linda. A lei dizia para matar, para destruir, porque era pecadora. Jesus fala assim: vamos começar de novo. Diga para todos que acima da lei está o perdão, está a misericórdia, está o amor. Jesus reergueu aquela mulher, encheu sua vida, seu coração com amor novo, tão diferente daquele que a tinha iludido e levado ao adultério. Um amor novo, diferente, tão diferente daquele que a levou ao adultério. Talvez um vazio existencial, um casamento fracassado, a levou a buscar amor onde ela não encontrou. Olha, tá bom. Falamos de Jesus e os acusadores, falamos de Jesus com a pecadora e agora Jesus e nós. O que o Evangelho quer nos ensinar? Com aquela multidão de ontem e nós, os fiéis de hoje. Primeira coisa, Jesus quer deixar muito claro e explícito: o adultério é pecado. Quando ele fala para a mulher ir embora, ele não está falando, pode voltar para a sua vida que você levava. Não. Vai para casa, mas não peques mais. Ele está deixando muito clarinho para todos nós que o adultério é um pecado. E olha como é doloroso a gente escutar isso em confissão. Porque quando acontece a traição, é muito doloroso. Não se trai só a cama, nem só a casa, mas se trai a história, a pessoa, os filhos. E quando a gente escuta isso, é muito doloroso a pessoa reconstruir o casamento. Porque se perde o que se chama confiança. Todo adultério leva à desconfiança. E ela fala assim: padre, ele sai, falou que vai visitar a mãe, passa a hora, eu já penso, está lá. Diz que ia beber com os amigos e futebol, mas não chega, estou pensando, está lá. E fala, quantas vezes já falou, eu, dia todo, pensando nesse negócio na minha cabeça, não consigo tirar. Isso a mulher dizendo. E quando é o marido, que ainda tem o contexto machista na sociedade que nós vivemos, que só o marido pode trair, a mulher não pode. Nossa Senhora, aquilo vira uma novela. Adoece, vira uma depressão. Porque não admite ser traído e muito menos admite levar. Aí que o negócio desanda. O adultério é uma ferida muito grande no casamento. Vou dar um exemplo assim que você vai entender. Imagine você, sua casa bonita, tem um vaso bonito que você comprou ou ganhou de alguém. E aí a patroa fala assim: Maria, cuidado com esse vaso. Ele tem uma estima, tem uma história, custou caro, e limpa a poeira, e cuidado com o meu vaso. Maria vai limpar a casa, você já viu como é que é? O rodo esbarrou, a vassoura foi para o chão, e virou lá, espatifou. Meu Deus, estou perdida. A patroa vai ver, vai me crucificar e mandar embora. Ah, eu vou colar tudo. Pega o super bom, deu um durepox, vamos colar o vaso. Cola o vaso, coloca de volta lá. Ela não vai nem perceber. A patroa chega, a primeira coisa que ela olha, porque o vaso é de estima. Estou achando o vaso diferente, fulana. Ué, o que foi? Nada, está arrumadinho lá, traz cá para me ver. Cheio de remendo, está coladinho, mas as trincas são muito visíveis ali, viu? Quando acontece essas coisas no casamento,
as trincas ficam. O vaso é reconstruído, faz de tudo para salvar o casamento. E se não tiver a graça de Deus com a sua mão santa ali, vai ficar. Por isso que zele pelo seu casamento. Ame tua esposa, procura, está passando por problema, faz uma terapia, procura ajuda. Dá um jeito de salvar a história dos dois. E não se aventure. É muito mais sofrimento que vai vir à família. Muito doloroso isso. Tem como recomeçar? Claro que tem, o perdão é para isso. Para recomeçar a história. Mas se não tiver muito Deus no casal, pode até reconstruir o vaso, mas as cicatrizes vão ficando ali, ao longo do casamento. E aí a desconfiança, etc, etc. E vai aquela novela toda. Então o primeiro ensinamento de Jesus para nós hoje nesse evangelho da pecadora é para dizer para você e para mim, você que nos vê em casa, onde se encontra. Adultério é pecado e é muito doloroso. E ninguém está isento de cair nele. Cuidado com os nossos julgamentos. Aí é o segundo ensinamento. Quem de nós pode condenar outro, dizer que dessa água não bebe? São Paulo falou numa de suas cartas, cuidado para os que estão de pé, porque também podem cair. Quem somos nós para fiscalizar a vida moral dos outros? Telhado da tua casa é de vidro, um dia a pedra cai. Todos nós estamos sujeitos a quedas, a adultérios e a fragilidade, como todos nós temos. Então nós temos que alargar um pouquinho o nosso coração, um pouquinho mais de amor, compreensão para com os outros. Deus não nos nomeou fiscais da vida moral de ninguém. Nós não temos esse direito de condenar nem julgar ninguém, porque todos nós temos nossas fraquezas, temos nossas falhas, e precisamos ter um coração muito generoso, porque como nós gostamos que os outros nos entendam e nos acolham, nós também temos que acolher os outros. Vejam, quando os acusadores ouviram as palavras de Jesus, eles largaram as pedras e foram embora, diz o texto de João. Nós, ouvindo a palavra de Jesus, nem sempre largamos as pedras, e mais ainda, nem sempre guardamos a língua. Como nós gostamos de falar. Quando junta um grupinho, então, e vocês já viram que os programas estão mais ibope é falar da vida moral, da sexualidade do outro, das opções que o outro faz. Vamos saber o que está falando. Nossa, fulano é assim? Não sabia. E dá um ibope louco. Falar da vida moral e acusar os outros de pecados que nós cometemos e que escondemos para falar dos outros. Nem sempre nós guardamos as pedras e guarda a língua. E eu termino com essas duas perguntas. Olha, quais são as pedras que mais atiramos nas pessoas? Mais ainda, olha a outra. O que Jesus poderia estar escrevendo sobre mim no chão? Como ele falou no texto do Evangelho de hoje. Os estudiosos dizem que é muito provável que ele estava escrevendo no chão os pecados que estavam lá para condenar aquela mulher. E o que Jesus escreveria hoje no chão sobre minha vida? Uma vez recebi um pensamento tão bonito dizendo assim, olha, trata-me, Senhor, amanhã do jeito que eu tratei os outros hoje. Já imaginou? É até perigoso você usar um negócio desse. Sei lá como é que nós tratamos os outros hoje. Trata-me amanhã, Senhor, do jeito que eu tratei os outros hoje. Por fim, no mundo já tão sofrido como o nosso, precisamos muito mais de mãos que se estendem para ajudar os outros a levantarem, do que dedos que apontam os pecados dos outros. O grande ensinamento de Jesus hoje nesse evangelho, mãos que acolhem. Não foi o que ele fez com a mulher? Foi. Precisamos, num mundo tão sofrido como o nosso, muito mais de mãos que se estendem
para dar uma nova chance à pessoa, do que dedos que condenam e apontam os erros dos outros. No exercício da caridade, do perdão, do amor, essa semana, peçamos ao Senhor então, que nos dê um coração assim mais amoroso, que acolha mais e condene menos, e nos ajude a guardar um pouquinho a língua, que pode ser motivo da nossa condenação. Amém.